Como proteger o código que a gente escreve de alguns possíveis erros? Vamos falar um pouquinho hoje sobre programação defensiva. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E muito provavelmente, principalmente caso você dirija, você já ouviu falar no termo direção defensiva. Então existe um análogo na área de programação chamado programação defensiva. E são conceitos bastante semelhantes. E antes de eu te explicar, eu quero trazer à tona um detalhezinho que é muito importante. A gente não se atentar a definições formais. Eu não quero que você grave uma definição do que é programação defensiva e tente memorizar. Não, entende o conceito. Então, por exemplo, eu dirijo há alguns anos, mas eu não tenho nenhuma frasezinha gravada para explicar o que é direção defensiva. Eu sei que direção defensiva é você dirigir com cautela, se preocupar com o fato de que outras pessoas podem cometer erros e isso gerar acidente, então já me preparo para esses cenários. Então a gente traz todo esse conceito para a área de programação defensiva. Então, de novo, não tenta decorar uma definição formal do que é programação defensiva. É basicamente você programar pensando que alguma coisa pode dar errado, pensando que alguém pode fazer algo de forma indevida com o código que você está criando. Então a ideia de programação defensiva é se preparar para o pior. Você sempre deve esperar o pior de quem vai utilizar seu código. Embora o usuário ou a usuária do código que você esteja criando ainda seja uma pessoa que vai desenvolver, uma pessoa que cria códigos, não deixa de ser um usuário. E a gente que é programador sabe a fama que usuários possuem. Então a gente sempre deve esperar o pior de quem vai utilizar algo que a gente está criando, mesmo que seja um código que vai ser utilizado por outra pessoa que cria códigos também. Que inclusive podemos ser nós mesmos no futuro. Eu preciso, na verdade, criar um código hoje que me proteja de mim mesmo no futuro, porque eu posso fazer besteira, eu posso fazer lambança. Mas eu já falei bastante, então vamos pro código e entender o que a gente pode fazer aqui. Eu tenho um código muito simples de uma classe cliente, uma classe read-only. Se você não sabe o que é isso, tem um card aqui com uma playlist de novidades do PHP, onde isso daqui é citado. Mas já vale o aviso, o conceito de programação defensiva não é nada específico do PHP. Só estou utilizando o PHP aqui porque eu preciso utilizar alguma linguagem, né? Mas isso serve para qualquer linguagem. Então eu tenho essa classe cliente que possui nome e data de nascimento. E a partir dessa data de nascimento, eu calculo a idade em determinada data. Então eu posso calcular a idade dessa pessoa no ano passado, no ano anterior, na década passada e assim em diante. Mas beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um objeto do tipo cliente, com meu nome, Vinícius Dias, e minha data de nascimento, 15 de outubro de 97. Show de bola! E com isso, eu vou conseguir calcular a idade. Se eu executo esse código, ele funciona exatamente como esperado. Nenhuma surpresa, Vinícius Dias possui 25 anos. Essa é a minha idade no momento da gravação desse vídeo. E eu percebi que eu já fiz alguns aniversários, né? Mas continuando, o que acontece? Existem alguns cenários onde eu, Vinícius, criei essa classe aqui, mas não sou eu, Vinícius, que vou utilizar essa classe. Isso é muito comum quando a gente trabalha em equipe. Então eu preciso pensar, quem for utilizar essa classe, quem for instanciar objetos do tipo cliente, vai precisar passar alguns parâmetros, eu preciso garantir que esses parâmetros vão estar no formato válido, vão atender às exigências necessárias para que o código funcione de forma correta. E a primeira coisa que a gente pode pensar é, e se alguém passar uma string vazia aqui para o nome? Obviamente isso não é desejado. A gente poderia até utilizar o conceito que foi falado lá no vídeo sobre obsessão por tipos primitivos, que eu vou deixar o card aqui, de não utilizar diretamente a string, talvez ter um objeto do tipo nome, onde a gente possui primeiro nome e sobrenome, alguma coisa do tipo. Mas nesse cenário aqui, só para esse exemplo, eu não vou me preocupar com isso. Porque eu passar um nome vazio aqui não vai gerar nenhum bug. O máximo que vai acontecer é na minha listagem de nomes eu vou ter um nomezinho vazio, vou ter um cliente com nome vazio, o que não é nenhum problema no meu cenário. Então, para esse vídeo, eu não vou corrigir esse problema, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou focar nesse segundo parâmetro. Repara que ele é do tipo DateTimeMutable. Ou seja, eu já previno alguns problemas. Eu sei que ninguém vai passar uma data num formato desconhecido, num formato inválido. Eu sei que ninguém vai passar uma data e modificar depois, alterando o estado do meu cliente, porque ela é imutável. E a gente pode falar mais sobre imutabilidade se você quiser, comenta aqui para eu saber. Mas então eu já estou prevenindo algumas coisas justamente com aquelas técnicas de obsessão por tipos primitivos, ou estou utilizando um tipo aqui um pouco mais complexo, que significa algo.
Só que ainda está faltando um detalhezinho. Repara que eu posso perfeitamente passar uma data no futuro. E caso eu diga que eu nasci no futuro, o meu cálculo de data aqui vai estar completamente errado. Porque do momento que eu estou gravando esse vídeo, que é em 2023, até 2027, possuem 4 anos. Mas se eu nasci no futuro, não tem como eu ter 4 anos hoje, certo? Mas é isso que o meu programa vai me mostrar. Então ele vai dizer que o Vinícius possui 4 anos, apesar dele ter nascido no futuro. Então repara que isso daqui é um problema bastante sério no nosso sistema. Então eu não só vou pensar em regras triviais, por exemplo, um nome que não pode ser vazio, uma data que não pode estar no formato inválido, mas eu preciso pensar em casos um pouco menos comuns, como, por exemplo, a pessoa passar uma data no futuro. Ah, Vinícius, mas ninguém vai escolher uma data no futuro para a data de nascimento. Mas e se escolher? E se a pessoa passar esse valor? Como o seu sistema vai lidar com isso? E a gente pode resolver isso de diversas formas. Eu vou resolver da forma mais simplória possível. Na hora de instanciar um novo cliente, eu vou garantir que a data de nascimento não possa ser depois de agora. Então eu vou ter aqui o meu momento de agora, como um outro datetime immutable. Então eu peguei o momento de agora, e isso pode ser feito de formas mais sofisticadas, para inclusive facilitar teste, etc. Mas eu não vou focar nisso agora. Peguei esse momento de agora, e eu vou garantir que a minha data de nascimento, se ela for maior do que agora, eu vou lançar uma exceção. Em outras linguagens, eu poderia retornar um erro ou alguma coisa do tipo. Como eu estou usando PHP, o mais comum nesse cenário seria lançar uma exceção. Então eu vou lançar uma nova exceção, e aí você poderia criar uma exceção específica para esse cenário. No meu caso, eu vou utilizar domain exception, e a gente vai adicionar aqui uma mensagem muito descritiva. Tá achando que eu nasci ontem? Parça. E show de bola. Com isso, eu tenho meu código protegido do cenário onde alguém tentaria passar uma data no futuro como nascimento. Então, se eu tentar realizar essa ação, eu tenho aqui uma exceção sendo lançada. Eu agora tenho a certeza de que eu nunca vou ter um cliente com a data de nascimento no futuro. Eu sei que esse código não vai ser utilizado de forma incorreta nesse cenário. Então é um bug a menos que eu vou ter que investigar lá na frente, sem entender como isso aconteceu. Talvez na hora de selecionar a data, tinha um bugzinho no componente que seleciona a data. E isso foi desencadeando diversos pontos de falha até chegar aqui no nosso domínio, no cliente. Então agora a gente já interrompe essa cadeia e garante que esse comportamento indevido não vai acontecer no sistema. Eu garanto que esse cadastro de cliente, por exemplo, não seria feito de forma inválida. Então a ideia de programação defensiva é essa, você pensar que se existe a menor possibilidade de algo dar errado, vai dar. Se existe a mais remota chance de alguém mandar algum valor de forma inválida, essa pessoa vai mandar. Então eu me preparo para esse valor. Eu garanto que esse valor não pode ser inválido. E aqui tem alguns detalhezinhos interessantes, né, que estão acontecendo. Eu estou fazendo essa verificação logo no início, ou seja, logo no construtor, então eu estou guardando o meu objeto, eu estou garantindo que esse objeto possui uma validação logo no início que ele nunca vai existir em cenário de erro. E o nome dessa técnica aqui é cláusula de guarda, ou em inglês, guard clause. Então, uma guard clause, ou cláusula de guarda, basicamente garante que o valor que eu estou verificando só vai ser definido caso ele seja válido. Se não for válido, no meu cenário aqui, eu estou simplesmente interrompendo a execução, a instância desse nosso cliente. Então, eu posso utilizar cláusulas de guarda na minha programação defensiva, e existem outras práticas que a gente pode utilizar também. Imagina que caso eu estenda essa classe cliente, eu posso gerar alguns problemas. Alguém pode calcular de forma inválida a idade, alguma coisa desse tipo. Eu posso cogitar a possibilidade de tornar essa classe final, ou seja, eu não vou permitir a herança. Isso é muito utilizado por quem cria pacotes open source, para quem cria código aberto. Então isso daqui é bastante comum. Eu posso pensar em ter objetos imutáveis. No meu caso aqui, a minha classe já é read-only. Esse meu objeto do tipo cliente já é imutável. Eu não consigo alterar seu nome, alterar a data de nascimento. Em alguns casos, obviamente, eu vou querer permitir essa alteração. Mas em muitos casos é mais seguro você ter objetos imutáveis. E se você quiser que eu fale mais sobre objetos imutáveis, comenta aqui que a gente pode trazer esse assunto. Um outro ponto que é muito importante na programação defensiva é ter testes de qualidade. Mais uma vez, eu deixei um card aqui
com a nossa playlist de testes. E lá eu falo um pouco sobre o que testar, análise de valor de fronteira e técnicas para você garantir que está se precavendo de todos os cenários possíveis. Então aqui ter um teste de uma pessoa tentando criar um cliente para o futuro é um teste bastante interessante que vai garantir que a nossa aplicação se previne desse cenário. Então repara que tem muita coisa que a gente pode pensar, mas a ideia de programação defensiva é muito simples. É você pensar, é você assumir que alguém vai utilizar o seu código de forma inválida. Eu vou dar um outro exemplo rapidinho. Imagina que você está criando uma conta bancária. Então eu tenho uma classe conta, eu quero garantir que no meu método saca ou sacar, ninguém vai passar um valor negativo para acabar depositando valor na operação de saque. Nem depositar um valor negativo também, eu quero garantir que esse tipo de coisa nunca vai acontecer. Eu estou definindo o preço de um produto, esse preço não pode ser negativo também, então esse tipo de validação sempre precisa ser feito e por isso cláusulas de guarda ou guard clauses são a técnica, a prática mais comum quando a gente fala de programação defensiva. Porque é uma técnica bastante simples que vai livrar a gente de bons maus bocados. Mas enfim, eu sei que eu já falei bastante, o exemplo hoje foi relativamente simples. E se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.